Olá, eu sou Orlando, sou professor do primeiro ano do Fundamental 1, leciono em duas salas, primeiro B e primeiro E, eu juntamente com a professora Bruna. As duas salas são uma sala numerosa de 30 alunos, então a nossa dificuldade quanto professor para deixar esses alunos com o seu sistema de escrita alfabético, né? Então a gente sente assim uma grande deficiência devido ao número de alunos. Então, para a gente tentar desenvolver essa capacidade de alfabetizar letrando, a gente desenvolveu uma sequência pedagógica com o livro Árvore Generosa. O livro é este. E a gente procurou desenvolver assim de forma interdisciplinar, envolvendo várias disciplinas, mas sempre dando ênfase à questão da leitura, do compreender e da escrita. Então a ideia de desenvolver essa sequência pedagógica com o livro Árvore Generosa foi interessante, porque a gente percebia que na nossa sala havia muita intriga entre os alunos, né? Aquela questão de fuxico, fulano bateu em mim, fulano tomou meu lápis. Então esse livro ele trata muito da questão da amizade, né? Então a amizade entre um aluno, entre uma criança e uma árvore, né? E essa criança ela vai crescendo e vai abandonando, a árvore dá tudo por ele e tudo. Então ele volta e no final ele reconhece a importância dessa amizade. Então houve uma grande aceitação, os alunos se identificaram com o tema. Então surge assim para nós como professores, como alfabetizar dentro disso. Então a gente, primeiro, foi dividido em 5 dias, essa sequência. Então primeiro dia conhecer o livro, ou seja, do que se trata. A partir da capa do livro a gente debateu o aluno, e aí, Árvore Generosa, o que será que vai se tratar? Quem serão os personagens? Aí houve um debate, eu acho que vai falar sobre uma árvore que só dá frutos, ou seja, cada um foi dando sua opinião. Depois de um bom debate e tudo, a gente então resolveu trazer para o letramento. Qual é o título? Então já houve, um achou uma coisa, outro achou outra e cada um foi dando a sua opinião. A gente disse, olha, o desafio agora é procurar o título aí nessa capa. Começa com a letra A e todo mundo foi, caçou e não encontrava. Termina com a letra A e ainda não encontrava, alguns já suspeitavam. A gente disse, olha, tem tantas letras, aí já identificaram. Eu digo, mas o que é que está escrito aí? Aí uns disseram, eu vejo a palavra árvore, outros, eu vejo só a letra A. E assim foi, a gente escreveu bem grande lá na lousa e a gente foi ler junto aí, Árvore Generosa. Esse era o título do livro. Então no segundo dia dessa sequência, a gente foi procurar saber como era a relação de amizade dos alunos dentro da sala e fora. Dentro da sala a gente já tem um pouco de conhecimento, mas a gente resolveu trazer para dentro da sala como era esse laço de amizade fora dos muros da escola. Então saber quem eram os amigos, como eram tratados, do que brincavam, do que gostavam de partilhar, como se chamavam, qual era a sua idade, para ter digamos, esse paralelo, para a gente comparar se as amizades batiam, porque às vezes a criança tem amizades já pessoas de idade e tudo mais. Então a gente procurou trazer para tudo isso para a gente levantar aquele grande debate. Então foi bem proveitoso esse debate todo, toda essa interação dos alunos, cada um dividindo a sua experiência, falando sobre a sua amizade, sobre o seu companheirismo fora de sala. Então no terceiro dia a gente já veio mais para o livro para desenvolver essas competências de ler, compreender e escrever. Então foi feita uma leitura do livro, só que agora de forma diferenciada, um livro digital, digamos. A gente resolveu caçar lá na internet um livro e a gente leu com todo mundo. Aí depois a gente foi comparar a relação de amizade do livro com as amizades que ele tinha. Dentro disso a gente foi para a compreensão, o que eles achavam da relação da amizade entre a criança e o livro e assim por diante, e fazer alguns registros de forma de palavra, uma palavra que o marcou, uma frase. Quem já tenha mais aquela capacidade, fazer um pequeno reconto, algo desse tipo. Então, para contemplar aqueles que não tinham se apropriado do sistema de escrita, e para a gente, já que a gente trabalhava leitura, compreensão e registro, a gente desenvolveu assim várias frases, e essa criança, dentro da sua percepção, dentro da sua compreensão, fazer os registros em forma de desenho, ou seja, o que ela lê, o que ela compreende, ela registra. Então surgiu-nos também a ideia de montarmos uma árvore onde cada folha, cada galho seria assim, o que o aluno imaginaria que teria que ter
ou seja, que ele teria que ter no seu interior para ter uma boa amizade, né? Cada um foi escrevendo, acho que tem que ter amor, cada um foi dando assim a sua opinião. Então, o que era que a gente queria com isso? Privilegiar primeiro a escrita do aluno, a fala do aluno, a exposição oral, ele se expor também oralmente. Eu acho que essa palavra nós devemos ter por causa disso, por causa daquilo, ou seja, privilegiar o debate do aluno. Também ele vê essa questão social, né? Não só ver por o seu lado, mas que tem que ter uma contrapartida do social para ter uma boa convivência. Quarto dia temos que trabalhar, já chegando assim no final da nossa sequência, estrutura de texto, né? O que é um parágrafo, onde é que começa, onde é que termina, com que letra começa. Então a gente pegou assim o primeiro parágrafo do livro, né? Que é onde já começa, era uma vez, para a gente trabalhar também essa questão de noção de tempo, qual era o tempo em que a história acontecia. Dentro disso aí a gente foi realizar diversas leituras. Primeiro, leitura em voz alta, leitura coletiva, leitura silenciosa. Quinto dia, culminância do projeto, ou seja, estamos chegando ao fim, vamos fazer a nossa avaliação. Mas antes de tudo, claro, leitura feita pelo aluno, né? A gente trabalhou tanto essa questão de leitura, o livro foi lido diversas vezes, então ver essa questão também assim, de colocar o aluno para fazer a sua leitura do seu jeito, respeitando o seu tempo. Então, depois da leitura, a gente foi avaliar o projeto, o que foi bom, o que eu aprendi, o que não gostei, o que eu acho que faltou. Ou seja, o aluno dá a sua opinião sobre toda essa semana, o que gostou, o que não gostou, ou seja, uma avaliação do aluno. Falar assim sobre formação continuada, digamos assim, falava-se muito. Mas até então, eu particularmente não compreendi o que era essa formação continuada. Eu imaginava que era só simplesmente planejar e tudo. Mas eu te digo, fiz pedagogia, mas essa formação continuada me ensinou coisa que até então eu desconhecia. Esse compreender o sistema da escrita como sistema notacional e não mais como o código que saiu para mim foi novidade. Esse acervo complementar também dos livros paradidáticos que veio para as escolas, interessante que o próprio PENAIC ele já dá também as coordenadas, né? E interessante se ver porque os livros vêm respeitando realmente os níveis da escrita. Tem livro que vem com aquela só com imagens, ou seja, leitura não verbal. Outros vêm em letras só maiúsculas, outros com letras minúsculas. Ou seja, um acervo assim muito misto, muito diferente um do outro. Os livros também são muito chamativos, bem elaborados, são ótimos os livros de se trabalhar. E também para desenvolver a sequência didática, né? Você envolver outras disciplinas, letrar com outras disciplinas, são muito bons, a gente não encontra dificuldade de desenvolver aulas tendo como apoio esses livros paradidáticos que veio com o PENAIC. Orlando antes do PENAIC é só prática, sem teoria alguma. Orlando depois do PENAIC, teoria e prática e praxis pedagógica.